Gente querida, a Segunda Grande Guerra terminou em 1945. As duas principais nações, as duas nações mais fortes, vitoriosas, Estados Unidos e Rússia, passaram então a medir forças em todas as áreas de atuação possível. Se tornaram adversários ferrenhos na parte dos esportes, querendo mostrar que seus atletas, cada um na sua nação, seus atletas eram melhores, passaram a disputar na economia, passaram a disputar nas ciências, na tecnologia. Um dos grandes desafios para essas duas nações foi qual delas conseguiria colocar o primeiro homem no espaço. Quem conseguiria fazer com que um homem saísse da Terra, desse pelo menos uma volta no globo e voltasse com vida ao nosso planeta? Essa prova específica foi ganha pela União Soviética. E o primeiro homem a dar essa volta na Terra foi um russo comunista ateu chamado Yuri Gagarin. Ele fez isso em abril de 1961. Yuri Gagarin tornou-se o primeiro homem a sair, ir ao espaço, dar uma volta no planeta e depois retornar com vida à Terra. Ele foi a primeira pessoa a ver que o nosso planeta, visto do espaço, é azul, é muito bonito, talvez o planeta mais bonito de todo o universo. Até então não se sabia que essa seria a vista, olhada de fora, mas agora a gente sabe que o nosso planeta é azul. Ao voltar, Yuri Gagarin deu uma entrevista coletiva à imprensa e falou de uma maneira extremamente sarcástica, dizendo: olhei para todos os lados e não vi Deus. Eu o procurei nos céus, olhei para os lados e não o vi em lugar nenhum. Alguns meses depois, John Glenn, agora um americano, Glenn era cristão. Em fevereiro de 92, ele também teve a oportunidade de ir ao espaço, circundar a Terra e retornar ao nosso planeta. Ao voltar, ele também deu uma entrevista coletiva. E na entrevista ele disse: eu vi Deus em toda parte. Eu vi a sua majestade nas estrelas. Eu vi a sua glória nas galáxias. E eu vi o seu esplendor em todo o universo. Irmãos, qual dos dois estava certo na sua declaração? Talvez você se surpreenda com o que eu vou dizer, mas os dois estavam corretos. Sabe por quê, irmãos? Como eu disse, Yuri Gagarin era um ateu. Ele de fato não viu Deus. Um ateu jamais conseguirá ver as obras de Deus. Mas um cristão, à medida que ele amadurece na fé, ele consegue ver cada vez com mais clareza as digitais de Deus em todo momento que Deus se move, em todo momento que Ele cria. John Glenn deve mesmo ter ficado em estado de êxtase diante das maravilhas da criação. Glenn, pela fé, de fato viu a glória de Deus no espaço sideral. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, o capítulo 17 começa com um fato conhecido como a transfiguração de Jesus. O que aconteceu ali? Jesus sobe ao monte com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e lá em cima do monte, Jesus se transfigura. Ele se revela a esses 3 discípulos no seu estado de glória. Eles veem Jesus glorificado e ao lado de Jesus estão Moisés e Elias.
E a expressão que a Bíblia usa é que eles aparecem aos discípulos em estado de glorioso esplendor. Obviamente, os discípulos ficaram profundamente impactados. Toda aquela experiência, aquela visão, a princípio aterradora, mas também encantadora, sem dúvida nenhuma, seduziu completamente o coração daqueles homens. Tanto que eles começaram a falar bobagens, como se eles tivessem perdido o próprio controle emocional, dizendo: ah, Senhor, como é bom estar aqui, vamos fazer barracas para nós, vamos ficar permanentemente aqui. Certamente, ao ver Jesus, Moisés e Elias glorificados, o desejo deles era jamais descer do monte, jamais sair daquela situação. Mas eles voltam à realidade, a dura realidade do dia a dia. Então, quando eles descem do monte, logo após essa experiência, eles descem do monte, a primeira coisa com a qual eles se deparam é com um jovem endemoniado. E os discípulos que haviam demandado um longo tempo tentando expulsar aqueles demônios, mas não conseguiram. Então, se dá o texto que nós vamos ler. Mateus capítulo 17, versículos 19 e 20. Você pode abrir sua Bíblia, por favor? Mateus capítulo 17, versículos 19 e 20. O texto diz assim: então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Eu ouvi amém, igreja? Amém. Vejam a declaração de Jesus: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Há algum tempo atrás, a banda Paralamas do Sucesso compôs uma música em que, num trecho dela, ele declara: a viver da fé, só não se sabe fé em quê. Eu particularmente gostava muito dessa música, gosto dessa música, acho a melodia interessante, mas apesar da melodia interessante, o que essa música mostra? O que ela revela? Primeiro, que o compositor está completamente perdido, e ele reconhece isso. Viver da fé, só não se sabe fé em quê. Eu acho que nessa rápida declaração, ele consegue transmitir com muita fidelidade a angústia do coração da nossa sociedade, que não sabe em quem confiar, não sabe em quem depositar a sua esperança, não sabe, afinal de contas, em que ou no que crer. Ela admite: todos devem ter fé, mas não sabem fé em quê. E assim, sem conhecerem o Deus em quem deviam confiar, depositam a sua fé em crendices, superstições, objetos, hábitos, alguns mais aquinhoados, na conta bancária, no clube de investimento, alguns mais arrogantes, na sua própria astúcia. De fato, todas as pessoas têm necessidade de encontrar alguma coisa onde depositar a sua confiança. E se você observar, a ideia geral o importante é ter fé. Você já ouviu isso por aí? O importante é ter fé. Irmãos, será mesmo? O importante é ter fé. Mas, vejam só, aonde nós deveríamos depositar a nossa? De fato, a fé, pela fé, se basta? Ela é suficiente por si própria? Não faz muito tempo, se não me falha a memória e os meus registros, em fevereiro desse ano, nós citamos aqui Tiago,
capítulo 2, versículo 19. Esse Tiago, que escreveu a epístola, que escreveu a carta, que se encontra no Novo Testamento, ele é irmão de Jesus, ele foi bispo de Jerusalém no primeiro século. Então, ele faz uma pergunta, ele começa o trecho que eu vou ler fazendo uma pergunta. Ele pergunta: você crê que existe um só Deus? E ele supõe que sim, então ele responde: muito bem. Vou ler direto. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Mas ele complementa essa parte com uma afirmação que eu acho que é chocante demais. Ele complementa dizendo assim: muito bem, até os demônios creem. Até os demônios creem. E aí eu volto à pergunta: a fé, pela fé se basta? Basta que você tenha fé? Pois eu afirmo para vocês, a fé dos demônios nunca levará eles a sentirem afeição por Deus. A fé dos demônios nunca fará com que eles tenham devoção a Deus. A fé dos demônios nunca os levará a adorarem a Deus. Um demônio jamais irá se encantar com a beleza da criação e com as maravilhas do mover de Deus. Portanto, existe uma fé que é absolutamente espúria e que nós não deveríamos almejar, querer de forma nenhuma. Por outro lado, eu quero citar aqui um nome que eu não cito, acredito, há bastante tempo, agora sim, se a minha memória não falha, que é o nome de George Miller. George Miller nasceu no século XIX, viveu ao longo de todo o século XIX, 1805 a 1898. Ele nasceu na Alemanha, mas acabou se radicando na Inglaterra. E ali, ainda muito jovem, ele tomou uma decisão. Ele se converteu a Jesus e ele falou: jamais, jamais, no nosso trabalho, no nosso ministério, nós nos endividaremos. E assim, por não nos endividarmos, não teremos contas a pagar. Somente compraremos o que pudermos com o dinheiro na mão. Assim saberemos quanto possuímos e quanto temos para gastar. E dessa forma, George Miller construiu um grande orfanato. A capacidade do seu orfanato era de 2.000 crianças. Portanto, ele cuidava diariamente de pelo menos 2.000 crianças. Ao longo de toda a história do orfanato, ele pôde dar atenção, cuidado, criou mais de 20.000 crianças em situação de extrema pobreza, órfãos e crianças menores abandonados. Muitas vezes, George Miller foi se deitar sem absolutamente nada na despensa. Mas o Senhor sempre ouvia suas orações. Em mais de um século de atividades, ou seja, mesmo depois que George Miller partiu, e o orfanato ainda continuou, jamais essa instituição atrasou uma única refeição àquelas crianças. Faltando 3 anos para George Miller partir para o lar celestial, um repórter o entrevistou, então lhe perguntou, ele disse: tenho lido a respeito de sua vida e tenho visto quanto sua fé tem sido provada. Ainda é assim? Miller respondeu: minha fé é provada agora como foi no início, mas é bom confiar no Deus vivo. O Senhor disse: não te deixarei, nunca te abandonarei. Espere grandes coisas de Deus e grandes coisas você terá. Não há limites para Ele. George Miller. Espere grandes coisas de Deus e grandes coisas você terá. Não há limites para Ele. Houve um contemporâneo de George Miller chamado Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele era um pouco mais jovem que Miller, o seu tempo ficou ligeiramente defasado,
mas eles foram contemporâneos, conviveram juntos e tiveram uma amizade. Aos 17 anos, Hudson Taylor entregou sua vida a Jesus, aos 17. Nesse mesmo ano, ele sentiu o chamado de Deus para ser missionário no interior da China. Imagina isso, irmãos. A gente está falando do século XIX, interior da China. Você consegue imaginar a precariedade do estilo de vida daquelas pessoas naquela região? Pois bem, aos 17 anos, Hudson Taylor começou a estudar mandarim, teologia e medicina. Aos 21 anos, ele terminou os 3 cursos e partiu para exercer o seu ministério. Na época já havia uma grande perseguição aos cristãos. Hudson Taylor casou, teve 8 filhos, e dos 8, em função das adversidades que eles enfrentavam, 4 dos seus 8 filhos morreram antes de completarem 10 anos de idade. E ainda antes que George Miller fizesse 38 anos, a sua esposa querida e outros 2 de seus filhos também morreram. A sua biografia diz assim, abre aspas, quando dormiu no Senhor, em Changsha, em 1905, Hudson Taylor havia deixado 250 pontos missionários com 849 missionários enviados da Inglaterra e 125 mil chineses cristãos convertidos pelo seu ministério, dando testemunho do Evangelho. Fecha aspas. Irmãos, sabe por que eu contei um certo número de detalhes a respeito da vida desses 2 homens? Para que a gente entenda a dimensão do diálogo que eu vou citar nesse momento. Um amigo de Hudson Taylor, ao ver que ele recebeu uma carta de George Miller, perguntou a ele, Hudson, George Miller escreve para você, como se Hudson Taylor já não fosse um gigante da fé. Hudson, George Miller escreve para você? Hudson Taylor respondeu, ele não apenas escreve, ele ora por mim. O amigo de Hudson, então lhe diz, Hudson, quando George Miller ora, até os céus se calam. Quando George Miller ora, até os céus ficam em silêncio. Deu para você entender do nível que a gente está falando, de fé, de comprometimento com Deus? De onde vinha tamanha fé? A biografia de George Miller diz que ele leu mais de 200 vezes a Bíblia Sagrada. Sendo que dessas 200, mais de 100 vezes, George Miller as leu de joelhos. Na entrevista, já no final da sua vida, ele continua dizendo, crie nas Escrituras Sagradas. Crie nas Escrituras Sagradas. Descansei nelas e as pratiquei. Eu acreditei no que ela disse. Ele leu a Bíblia e acreditou no que ali estava escrito. Gente, entrando mais diretamente no assunto de hoje aqui da nossa Assembleia. Antes de prosseguir no raciocínio aqui, eu preciso voltar um pouco atrás, precisamente no Antigo Testamento, da nossa Escritura Sagrada. Quando você avalia, quando você analisa o Antigo Testamento, você vê que num determinado momento o templo é erguido. Houve um momento que foi o tabernáculo, houve outro momento que foi o templo. Num determinado momento o templo é erguido e o templo teve um papel vital na história do Antigo Testamento. No templo
eram entregues as ofertas, feitos os sacrifícios, ensinada a Escritura, celebrados os cultos a Deus. O templo depois foi derrubado, foi reconstruído, e finalmente no ano 70 depois de Cristo, foi definitivamente destruído, jamais foi reerguido. Hoje, na época que nós vivemos, não há mais necessidade de um templo como o templo de Salomão. Hoje, Deus não habita mais num templo de pedras. Hoje, Deus habita num templo vivo. Que templo é esse? Esse templo é formado por todos os crentes em Cristo. Se você é crente em Cristo, você faz parte desse templo vivo. Não há mais necessidade de um templo para que nele sejam oferecidos sacrifícios, porque Jesus é o sacrifício perfeito, completo, eterno. Quando Jesus morreu na cruz, no nosso lugar, ele morreu pelos pecados que nós já cometemos, pelos que estamos cometendo no presente e pelos que ainda cometeremos no futuro. Então, o sacrifício de Jesus foi absolutamente pleno. Não há mais nenhuma necessidade de um lugar como o Templo de Salomão para que bezerros, novilhos e outros animais sejam imolados. Agora, isso significa que o templo não teve valor? Não, obviamente, no seu momento ele teve. O templo do Antigo Testamento, o templo de Salomão, foi fundamental para o plano de Deus. O templo teve uma função definida para uma época específica. Depois da nova aliança, ele se tornou inútil. Ele serviu a Deus no tempo determinado e depois não foi mais necessário. Quando nós falamos de vender a nossa sede antiga, muitos irmãos aqui que ajudaram a plantar a nossa querida igreja, óbvio, sentem carinho, sentem saudade, sentem um apego mais do que compreensível por tudo que nós vivemos ali. Contudo, irmãos, acredito que podemos fazer, nesse momento, uma analogia com o que aconteceu com o templo do Antigo Testamento. A sede antiga teve uma função definida para nós em uma época específica. Mas depois que nós nos mudamos de lá para cá, essa mudança fez com que a sede antiga ficasse subutilizada. Ela perdeu a importância para nós. Ela foi extremamente útil. Ela serviu a Deus no tempo determinado. Irmãos, quantas pessoas se converteram ali? Quantas orações foram respondidas ali? Quantas famílias foram restauradas? Pessoas libertas das drogas, endemoniados que foram libertos. Quanta coisa tremenda e maravilhosa que Deus fez ali. Então, nós temos uma gratidão imensa ao Senhor pelo tempo que Ele nos concedeu, aquele prédio antigo, e por tudo que nós vivemos ali. Mas mudamos, crescemos, o Senhor abriu essa porta maravilhosa, nos estabeleceu aqui. E agora? Agora, aquele prédio deixou de ser relevante para nós. E há anos, aquele prédio foi colocado à venda. A verdade, irmãos, é que o conselho, durante muito tempo, teve dividido nesse sentido. Alguns achavam que deveria vender, outros achavam que deveríamos manter. Então, a gente conversava, debatia, aí o lado que achava que deveria vender, vencia o debate, colocava venda. Aí ficava venda um longo tempo. Não vendia, já que não vende, aí o outro lado ganhava força, né? Tá vendo? Não está vendendo, vamos usar. Aí usava durante um tempo. Aí depois aquele troço ficava cansativo, não, então vamos vender, vende de novo, então bota para vender, ficava venda e não vendia. E isso, gente, ficou assim, vende, tira da venda, bota para vender de novo, tira da venda. Durante muitos anos, para vocês terem uma ideia, nós nos estabelecemos aqui
desde 2004. O primeiro culto aqui foi em dezembro de 2004. E começamos a funcionar regularmente em 2005. A gente está em 2023. Portanto, já tem quase aí 18 anos que nós estamos aqui. E nesse período, aquela sede antiga se tornou, então, completamente subutilizada. E ela tem um valor, além desse valor emocional que a gente sente, ela tem um valor patrimonial razoável, que, se transformado, poderia ser imensamente abençoador para nós. Se aquilo virasse dinheiro, por exemplo, nós poderíamos investir em outras coisas, ok? Então vamos deixar essa parte, deixa eu prosseguir dizendo o seguinte: paralelamente a isso, acredito que não seja do conhecimento de todos, mas com certeza os pais e os professores do Oceânica Kids aqui não apenas têm conhecimento, mas como experimentam frequentemente, a cada semana, a dificuldade que é das nossas instalações aqui, das salas das crianças, comportarem o número de crianças que chega, o número de crianças que nós temos para acolher, discipular, ensinar, treinar, preparar. As salas estão absolutamente abarrotadas. E pela graça de Deus, elas não param de chegar. Toda semana chega criança. E a gente louva a Deus de todo o nosso coração por isso. E queremos que elas continuem vindo. Contudo, isso é um problema sério. Gente, vocês têm ideia de como o nosso coração, o coração dos pastores, o coração do conselho, o coração da administração da igreja fica quando chega um fim de semana de treinamento e a gente diz assim: só podemos inscrever 60 crianças, não tem como inscrever mais. Eu sei que para muitos passa pela mente algo do tipo assim: como é possível? Pô, meu filhinho vai ficar de fora, eu queria que ele fosse. Mas a gente está falando assim, olha, apinhamos 15, 16, 20 crianças numa salinha de 3x4. Não cabe mais, não tem como, percebe? Chega a ser desumano o que acontece. Então, isso vem preocupando o nosso coração há muito tempo. E aí, para a gente dizer assim, não, fechou, não tem mais. Pô, aí vem aquela pessoa com aquela história assim, pô, mas é o meu filhinho. E a gente fica, meu Deus, o que a gente vai fazer? Gente, a gente chora, a gente se aflige, a gente se angustia, a gente perde o sono. Isso é um peso no nosso coração, que a gente vive todas as vezes que tem fim de semana de treinamento. Toda semana, quando a gente precisa arrumar, administrar, e ouve os relatos da Tati, da Suzana, do Marcão, sobre como tem acontecido, enfim, as aulas semana após semana. A falta de espaço para as crianças tem nos impedido de fazer os cultos únicos que a igreja tanto ama. Aquele momento de nós juntarmos o culto das 5, os frequentadores do culto das 5, os frequentadores do culto das 7h30, para nós fazermos aqueles cultos inesquecíveis de retiro. O limitador hoje é o espaço das crianças. Se nós unimos 2 cultos, ora, se comportar as crianças de um culto já é tão difícil, sofrido e complicado, imagina juntar as crianças de 2 cultos. Então, se nós falarmos hoje que vai ter culto único, não tem trabalho com as crianças são prejudicadas. E aí as crianças vão ficar onde? No culto. E aí a gente entulha um culto com 2 adultos de 2 cultos e mais as crianças todas dos 2 cultos. Então você percebe? Hoje nós temos esse problema real. É um problema que a gente ama ter, ok? Nós adoramos ter esse problema. A gente ia ficar muito aflito, angustiado se o nosso problema foi: gente, o culto está deserto, olha, tem 3 salas do Oceânica aqui vazia. Pô, e eu ia morrer de desgosto do meu coração. Então esse tipo de problema que eu estou compartilhando é um problema real, é um problema que a gente gosta de ter, mas que a gente está aqui para buscar uma solução e buscar resolver. Então o espaço do Kids se tornou um problema crítico para que a gente possa fazer um trabalho bem feito com as crianças.
Isso tem nos incomodado há bastante tempo, nós temos orado e colocado isso diante de Deus frequentemente. Então, irmãos, eu queria concluir fazendo uma aplicação para a gente poder discutir na célula. Qual a aplicação que eu faria para o meu coração? Precisamos jejuar e orar juntos por diversos outros assuntos. Precisamos jejuar e orar juntos por diversos outros assuntos. Algum tempo atrás, eu compartilhei com vocês uma experiência que marcou minha vida para sempre, que eu compartilhei aqui. Os nossos passaportes sumiram. Nos nossos passaportes a gente tinha visto para os Estados Unidos. Pode adquirir visto para os Estados Unidos é uma chatice, às vezes é complicado demais. Imagina se você perde um passaporte com visto dos Estados Unidos. Se você conseguir outro, talvez nunca consiga. Com essa história de nós sermos membros da rede Atos 29, eventualmente eu preciso visitar aquele país. Então, de repente, eu fui procurar os passaportes, não achei. Onde estão? Fui num primeiro quarto, onde eu costumava guardá-los, revirei o quarto do avesso, não apareceu nada. Falei assim, não é possível. No dia seguinte, revirei o mesmo quarto de novo, não é possível, não apareceu nada. Fui para o segundo quarto, nisso passou sexta, eu extremamente preocupado, procurando em todos os lugares da casa. Passou sábado, passou domingo, segunda-feira, e aí Fátima chega para mim, já 2h, eu não fiz nada de manhã, procurando o tal do passaporte. E Fátima chega para mim e fala, Henrique, vamos parar e vamos orar? Irmãos, eu já estava numa pilha que vocês não imaginam. Eu falei para ele, Amada, ela veio no primeiro culto, Amada, todos os dias eu oro por isso, um longo tempo. Eu começo meus dias orando, pedindo para Deus, para eu achar esses passaportes. E ela calmamente, vamos orar juntos então? E aí no meu coração eu já pensei assim, pronto, já era o passaporte, então nada melhor a fazer do que orar. Então, amada, beleza, vamos orar. E ela fez uma oração, Senhor, ajuda a gente a achar o passaporte. Ela também havia gasto um longo tempo me ajudando a procurar o passaporte. Terminamos de orar. Ela sai do quarto que a gente estava, entra no outro quarto que não tinha nada a ver, abre uma gaveta e volta com o passaporte. Se ela não tivesse me ajudado a procurar, eu diria, pô, você escondeu. Mas irmãos, essa experiência simples encheu meu coração de temor. Sabe por quê? Imediatamente eu falei para a Fátima, amada, depois dessa resposta que Deus nos deu, você percebeu o horizonte que se abre diante de nós? Quantas pessoas da nossa família a gente precisa orar por elas? Quantas pessoas próximas a nós que a gente tem que orar pela conversão? Você viu? Eu orei sozinho, você orou sozinha, e Deus esperou que nós tivéssemos um posicionamento, viéssemos orar juntos para então Ele responder. Então agora que a gente entendeu que Deus quer que a gente ore junto com um único propósito, e Ele ouve a nossa oração, pelo que nós podemos orar, quantas coisas pelas quais nós precisamos, nós devemos orar, se nós temos todo esse horizonte agora aberto. Irmãos, eu vi em tudo isso que foi falado aqui, uma possibilidade muito parecida. Agora, vejo, novamente, mais uma vez, outra vez, Deus nos mostra que quando nós nos unimos em um só propósito, Ele responde. Então a pergunta claro, quando tudo isso aconteceu, Deus abriu os nossos olhos para nós vermos a sua majestade, como ele havia agido com tanta graça, tanto poder, de uma maneira tão caprichosa em todos os detalhes das negociações que eu comentei com vocês. Em meio a essa celebração, a gente compartilhou no conselho, me veio um peso enorme ao coração. Sabe por quê, irmãos? A pergunta que agora me vem é:
Se vocês se uniram por uma questão dessas, de compra e venda de patrimônio, e eu ouvi, por que vocês não fazem o mesmo? Não jejuam, oram juntos por um avivamento? Por que vocês não se unem para jejuar e orar pelos amigos de oração na célula? Por que vocês não fazem um acordo e, como igreja, passam a se reunir em jejum e oração pela transformação do nosso país? E por outros motivos tão mais nobres do que uma simples venda e compra de uma propriedade. Ora, irmãos, se Deus se agradou em nos dar os terrenos, como falamos, Ele não se agradaria muito mais em nos enviar um avivamento, em tocar no coração dos nossos amigos de oração, porque oramos, clamamos e suplicamos por isso? Deus não ia se agradar muito mais de transformar o nosso país, porque há uma igreja que o ama, orando e intercedendo por isso? A nossa responsabilidade aumenta agora, irmãos, de uma forma imensa. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue derramando sobre nós a sua graça. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer pela vida desses heróis da fé que nós citamos aqui, que vieram antes de nós, e seus testemunhos nos mostram o quanto vale a pena nós confiarmos no Senhor. Nós te louvamos porque temos experimentado em nossas próprias vidas que não há nada melhor que Jesus. E quando vamos ao Senhor, sempre recebemos bem mais do que esperamos. Sim, Senhor, essa tem sido a nossa realidade. E agora, entendemos que o Senhor está à frente de todo esse processo, em que o espaço que ficava distante, por isso subutilizado, está sendo movido para o nosso lado, apesar da nossa pequena fé. Então, te pedimos, se tudo isso, Senhor, que foi falado aqui, é de fato teu mover, confirma agora no coração da tua igreja, no coração de todos os irmãos aqui presentes, e permita que essas negociações sejam concluídas de maneira que todos os envolvidos saiam satisfeitos e muito abençoados. Assim, Senhor, a Ti somente daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias ao Teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.